Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui para o nosso 10º encontro e, infelizmente, nesse curso é o fim dele. Mas teremos vários vídeos no decorrer aí da nossa história como empresa e como suporte técnico aos amigos. Nesse vídeo, quero primeiramente falar para vocês que a gente teve um fim de ano bastante complexo, né? A gente não falou sobre isso e temos um ano de bastante incerteza ainda. Mas com a graça de Deus e com a força e a coragem de cada um de vocês, com certeza a gente vai sair vencedor. Então, pessoal, hoje a gente está aqui depois de um ano. Ano passado, mais ou menos nessa época, a gente gravou um vídeo apresentando 8 modelos. Hoje a gente vem apresentar dentro do curso as máquinas que vão fazer o ensaque de silagem. Hoje a nossa empresa produz 22 modelos. Esses 22 modelos se dividem em 5 categorias, tá? Tem a categoria MRA, Mar, tá? Que é da Maravalha. Tem a categoria PR, que é uma rosca. Tem a categoria atrás de mim aqui, a RS, a nossa bisavó. E tem a categoria MG. Além disso, tem uma máquina que não está aqui porque ela é muito grande, tá? E ela é por encomenda, tá? Que é a UAP, tá? Ultra Alta Produção, tá? Vai aparecer depois aí para vocês terem uma noção. Então, primeiramente, vou falar com vocês sobre as duas aqui do lado. Vamos começar falando da máquina aqui que trabalha com Maravalha. Bom, a máquina aqui MRA, Mar de Maravalha, ela é composta por 4 roscas, né? Porque ela vai fazer um saco quadrado, tá? Que é o padrão de mercado. Essa máquina aqui a gente vende ela para Maravalha, para seragem, produtos bem leves. Caroço de algodão, algumas empresas nos solicitam para mim para usar essa máquina, mas normalmente não usa essa, usa as menores. Então, assim, são vários produtos que são bem leves, que são ensacados, tá? Vai desde espumas, vai os produtos da madeira em si e outros produtos que são leves. Então, ela é uma máquina grande, é uma máquina que é para a linha industrial, por isso que ela é bem alta, porque aqui não é alimentado pela mão de homem com pá. Então, por isso ela é mais alta. E aqui a gente pensa na pessoa que trabalha, nesse caso aqui, porque é uma indústria que vai trabalhar, às vezes 10, às vezes vai ter 3 turnos trabalhando. Então, o funcionário vai trabalhar pelo menos 8 horas, talvez, aqui nessa posição. Que é diferente das máquinas pequenas, onde a gente pensa nas 2 pessoas que estão atrás alimentando. Então, por isso que ela é mais alta, por isso que ela aqui não respeita muito a largar com a mão, porque aqui certamente sempre é alimentado ou por esteira, ou por silo, né? Um saco de silo que desce aqui, então tem várias formas que se trabalha com isso. Então essa aqui é uma máquina que a gente vende muito pouco, agora para vocês conhecerem um pouquinho que essa é uma máquina que trabalha com produto leve, então ela não é para silagem. Bom, amigos, a linha PR ela é composta de 2 linhas, PR30 e PR35. PR30 vai ter o saco um pouquinho menor, que é o compatível com a linha RS35, e a PR35 com o saco de 55 um pouco maior. Nós estamos aqui com uma PR35. Essas máquinas de uma rosca a gente vende muito pouco e indica elas muito pouco também. Por quê? Primeiro, o seu saco ele vai sair redondo. Saindo um saco redondo, você não consegue fazer pilha, então ela é um uso muito restrito, a gente não indica ela para qualquer pessoa ou para qualquer uso. Muito vendida no Nordeste, para casca de mandioca, maniva, para palha de abacaxi, para alguns itens muito específicos onde a pequena tem algum tipo de problema para processar. Então a gente vai para essa aqui. Essa máquina só é produzida em gasolina, essa máquina só é produzida com embreagem a óleo, tá? Não tem como fazer diferente porque ela precisa de muita força para conseguir empurrar uma rosca única. Então ela tem várias, vamos dizer, um pouco de desvantagens, por isso que a gente não indica ela muito. Um outro grande problema, além do saco redondo, é que ela é uma máquina mais lenta e além de mais lenta, a colocação do plástico na máquina, ela é bastante dificultosa. Até aqui vai bem, né? Mas a colocação para trás, ela amarra bastante, ó. Você tem bastante dificuldade para colocar. Então é uma máquina assim que ela não dá rendimento. É uma máquina para uso especial. Então essa máquina aqui a gente vai indicar se o seu caso é um caso especial. Bom, na linha RS35, então, essa máquina aqui ela tem 8 anos de história. Então ela é a máquina onde nós começamos a trabalhar com 2 roscas, com o saco retangular, com
efetivamente a história da silagem sacada dentro do Brasil, tá? Na Colômbia se começou de outra forma, mas no Brasil se começou com esse modelo. Esse modelo ele veio evoluindo, né? Como eu expliquei para vocês, né? Ele começou com um modelo lá no passado, elétrico, foi passando para o modelo gasolina, depois evoluiu para o modelo diesel, depois evoluiu para outros modelos. Essa máquina aqui, ela é uma máquina indicada principalmente, por exemplo, para quem comercializa silagem. Não usa a linha MG maior, usa essa, que é o padrão brasileiro de mercado, tá? Mas o produtor rural também gosta muito dessa máquina, o produtor usa muito essa máquina porque ela não gera muito peso. Então depende do que você vai trabalhar, essa máquina. Essa máquina é composta de 9 modelos, somente dessa linha aqui, tá? Nós temos 4 modelos gasolina, tá? 2 modelos diesel e 3 modelos elétricos. Os modelos elétricos hoje, eles estão em 2, tá? O terceiro modelo vai sair em abril, né? Um modelo com misturador elétrico, com misturador que não tem ainda para essa máquina, porque o motor dela de 3 cavalos, por exemplo, na sua versão maior, não permite misturador. Então ela vai receber um motor de 4 cavalos em abril e vai ser lançado então esse nono modelo desse aqui. Hoje ela está em 8, tá? Mas já está no projeto, já está aprovada, só falta chegar os motores, que com a situação atual do Brasil a gente está com atraso de entrega de motor. Então essa máquina aqui é a máquina mais vendida, né? Principalmente essa que eu estou na frente, uma gasolina chamada modelo RS35G. Então ela tem versão, essa aqui é uma embreagem centrífuga, tem versão com embreagem a óleo, tem versão com misturador, versão diesel, versão elétrica, como eu já expliquei. Então é a máquina mais que a gente usa, tá? Depois eu vou falar sobre misturador, embreagens, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho dos modelos. Então para quem está indeciso, pergunta para mim que eu ajudo sempre a escolher o melhor modelo, tá? Mas na primeira opção sempre vai ser essa máquina aqui. Já a linha MG35, essa versão aqui, como vocês podem perceber aqui pela frente, a bandeja é maior, ela é mais alta, ela é mais larga. Então o que essa máquina tem de diferente da linha RS? Ela produz um saco maior, tá? Ela é mais alta, o funil é maior para acompanhar a harmonia da máquina para trabalhar, tá? Mas não é aqui que muda muito na máquina. O que muda está aqui, tá? A boca dela é maior, produz um saco maior. Para que essa máquina aqui é indicada? Ela é indicada quando eu tenho materiais um pouco mais leves e eu preciso atingir um peso X. Um exemplo, tá? Cameirão, capiaçu, sorgo, milheto, os capins em geral que não tem muito peso agregado vão bem nessa máquina. Quando é milho, vai bem naquela máquina. Dá para fazer milho aqui? Dá, mas vai ficar um saco pesado. Ela nasceu em Minas Gerais, por isso que tem o batismo de MG, porque ela nasceu dentro do estado de Minas. A ideia nasceu pelos mineiros, né? Os mineiros nos trouxeram a sua necessidade e a gente converteu para essa máquina com saco maior. Para comercializar, para quem comercializa, ela não é muito indicada, como falei antes, porque o saco vai ser maior que o mercado do teu vizinho, que também comercializa. Então você vai estar um pouquinho desfocado do padrão comercial. Mas dá também. Tem o cliente que comercializa, por exemplo, por tonelada e usa essa. Na linha de produtor agrícola, que é o nosso foco maior, o produtor que vai sair do silo e entrar na silagem, hoje se vende muito essa máquina aqui para capiaçu. É uma máquina que tem saída mais na linha do capiaçu, do cameron, esses capins mais leves para poder aproveitar melhor a embalagem, o espaço, diminuir a mão de obra. Então ela traz alguns benefícios em relação à máquina um pouquinho menor. É uma máquina que surgiu há 1 ano, a outra tem 8 anos, né? Mas dentro desse 1 ano ela está sacramentada já dentro do nosso país, né? Está vendendo bastante e ela também vai em 8 versões. Aquela ali tem 9, essa aqui vai ter 8. Hoje ela tem 7, porque também falta a versão elétrica. Então ela tem versão gasolina, diesel e não tem versão elétrica hoje ainda em produção. Já produzi versão elétrica para alguns clientes, mas eu ainda não tenho ela em produção constante de estoque. Então ela vai entrar também em abril com versão elétrica e com versão com misturador também na versão elétrica. Também ela tem embreagem seca, centrífuga, embreagem a óleo e também tem versão com misturador. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essas duas questões: embreagem a óleo, embreagem seca e misturador.
Bom, amigos, eu deixei mais para o final do vídeo para falar desse assunto, até porque muitas pessoas às vezes não assistem o vídeo todo, né? E esse assunto é um assunto um pouquinho mais extenso, os vídeos ficam longos, esse vídeo já é para explicar máquinas, tá? Então agora nós vamos falar de algumas diferenças. Às vezes a pessoa tem dificuldade em entender por que a empresa não indica máquina elétrica. Então é o primeiro assunto que eu vou falar. Máquina elétrica, ela é uma máquina que ela tem algumas características que tem que ser pensadas. Primeiro, máquina elétrica não é econômica. Máquina econômica é máquina gasolina. Máquina mais econômica um pouquinho é diesel. Mas a máquina elétrica tem outros problemas. A máquina elétrica é uma máquina que tu tem que ter aquele lugar parada, ela não tem mobilidade. Essa máquina aqui vai a qualquer lugar. Máquina gasolina, máquina diesel, você leva onde quer. Máquina elétrica não. Máquina elétrica, ela vai ficar presa a uma tomada. Extensão máxima, 10 metros. Produção baixa, né? Então a máquina elétrica mais para pequenos usos. Então a gente não recomenda ela todo dia. Vende bastante, mas não é aquilo que vende. O que mais vende hoje, gasolina. Máquina diesel. Máquina diesel não vende tanto porque o custo-benefício dela não é interessante dentro do nosso Brasil. É que nem caro álcool e caro gasolina, né? Pouca gente anda álcool. Por quê? Porque quem não mora em São Paulo ou perto de São Paulo, o álcool é caro, perto da gasolina. Então quando a balança ela não é boa, para ser bom, tem que ter uma balança sim, né? O diesel custando bem mais baixo que a gasolina, uma máquina diesel é boa. Mas como a nossa balança no Brasil do diesel e da gasolina é muito próxima, não tem muita diferença, isso causa uma economia ilusória. Vai levar muito tempo para você pagar o que você investiu no motor diesel. Vendo bastante também máquina diesel. É uma questão de opção. Não estou dizendo aqui que a máquina diesel não é boa. Estou dizendo que o custo-benefício dela nem sempre é interessante, mas muitas pessoas têm motivos para comprar a máquina diesel. Já a máquina gasolina, hoje, a gente vende 80% da venda, tá? 80% da venda se situa em máquina gasolina. E principalmente na máquina RS35G. Exatamente essa máquina que eu estou aqui do lado. Ela tem embreagem centrífuga. Embreagem centrífuga é embreagem confiável. Hoje nós temos 6.000 máquinas no Brasil trabalhando com embreagem centrífuga. Então tem, né, infelizmente, pessoas de má fé que falam mal de embreagem centrífuga. Mas então tem que falar mal da Bis, tem que falar mal da Motosserra, da roçadeira, porque todas têm embreagem centrífuga e não dá problema, não tem problema com a embreagem. Tem problema quando as pessoas fazem um produto de baixa qualidade como os falsificadores. Então essa máquina aqui é uma máquina que traz alta produção. Embreagem centrífuga trabalha em 3.600 giros. Então 3.600 giros faz uma máquina dessa chegar a 300 sacos por hora. Então é uma máquina que traz produtividade. Nas mesmas máquinas nós temos centrífuga, mas também temos embreagem a óleo. Para que serve embreagem a óleo? Embreagem a óleo é uma embreagem que tem uma redutora. Não é a embreagem a óleo que é o importante aqui para nós entender. Entender que essa máquina com embreagem centrífuga vai girar a 3.600 giros, o seu motor. Quando eu tenho uma embreagem a óleo, eu tenho uma redutora. Esta redutora vai fazer esse mesmo motor sair na ponta aqui a 1.800 giros. Então ele tem mais torque. Para que isso é bom? Nós temos a linha com embreagem a óleo. Para quê? Para quando eu preciso uma prensagem maior. O trabalho fica um pouco mais lento, é uma máquina que consome um pouco mais, um pouquinho mais lento, mas eu consigo ter mais compactação. Para o milho precisa? Não. Para o capiaçu, ajuda. Tá? O capiaçu, quanto mais prensado, ele ajuda. Tá? Mas no milho, por exemplo, quem trabalha com milho, não é uma necessidade você comprar embreagem a óleo. Tanto que a gente vende pouca embreagem, muito pouca máquina com embreagem a óleo. Porque é quando o cliente tem algum material, necessidade de fazer compactação maior. Então é quando a gente tem embreagem a óleo. Bom, então nós também temos um outro elemento que é um acessório, que são o misturador da máquina. Quando a gente fala do misturador, ele é um acessório que está aqui em cima, né? Em cima da máquina, então, eu tenho um acessório que ele vai fazer com que essa silagem misture e também ele vai resolver alguns problemas. Vou explicar para vocês. O misturador, por exemplo, quando você trabalha com capiaçu, é importante ter misturador. É obrigatório? Não. Você pode fazer a mistura de fubá, de farelos, de qualquer forma, do inoculante, de outras formas. Não é necessidade de ser feito aqui dentro. Mas, se você quer fazer aqui uma mistura bem uniforme, o misturador vai te ajudar a fazer essas misturas. Mistura de farelo no capiaçu, no cameron, esses capins que não tem semente, que precisa levar uma energia de outro farelo, aqui vai ajudar.
Mas numa silagem de milho precisa, olha, silagem de milho, se ela tiver cortada certa, a gente não usa misturador. Para vocês entenderem, misturador a gente lançou nas máquinas agora no último ano. Não tem um ano, tem 6 meses por aí que eu botei misturador nas minhas máquinas. Por quê? Por causa do capiaçu e as suas misturas. E não porque a máquina tem problema e precisa do misturador. Ah, mas o meu vizinho tem uma máquina que tem misturador e diz que sem misturador não funciona. Sim, ele tem uma falsificação. A falsificação com o misturador funciona mal, sem misturador não funciona. Então, não podemos comparar um produto que é desenvolvido com qualidade, com pesquisa, com testes, com o produto do falsificador. O falsificador vai lá, vai montar, soldar sua maquinazinha, jogar no mercado e depois ele te abandona. É assim que funciona. Infelizmente, a gente convive todo dia com isso. As pessoas caem na falsificação. Então, um misturador na silagem de milho, o que ele pode fazer? Ou qualquer silagem, tá? Que você não vai usar para misturar. Ele vai conseguir ser um remédio. Ele não vai resolver problemas. Ele vai ser remédio de problemas. Para resolver, você tem que resolver lá na origem. Silagem mal cortada. Silagem está cortada desse tamanho. Normal é cortar o tamanho desse dedinho aqui. O que o misturador vai fazer? A silagem, como ela é muito grande, ela vai se tramar e ela não vai conseguir descer no mesmo ritmo que a máquina trabalha. Então o misturador vai fazer com que ela se espalhe e caia para baixo. Para isso ele vai ajudar. Mas o problema tem que ser resolvido lá na fonte, na sua ensiladeira, e não aqui. Aqui vai só remediar, vai ter menos compactação, vai ter fermentação deficiente, vai sobrar lá no coxo. Então começou mal na ensiladeira, vai terminar mal lá na ponta no coxo. Quando eu tenho uma silagem muito molhada, o que vai acontecer? Ela vai grudar nas paredes e vai ter dificuldade também de descer. Nesse caso, o misturador vai jogar essa silagem para baixo. Porém, eu vou ter o mesmo problema. A silagem vai estar muito úmida dentro do saco, vai acumular muita umidade. Se for excesso de umidade mesmo, vai apodrecer e não vai fermentar. Então eu tenho que resolver colhendo a minha silagem no ponto certo, ponto ideal. Isso já está nos vídeos que a gente fez anteriormente do curso. Então, pessoal, os assuntos que a gente tinha para falar, para vocês entenderem um pouquinho das dúvidas de vocês sobre máquina, a gente conversou aqui. Embreagem centrífuga, produtividade, embreagem a óleo, prensagem, tá? Tem mais torque. Misturador, capiaçu, capins que precisa fazer algum tipo de mistura. É obrigatório ter misturador na sua máquina? Não, porque tem várias formas de você misturar inoculante, farelo, além daqui. Pode misturar lá na sua ensiladeira, na ensiladeira na hora de picar. Então também não é obrigatório. São acessórios, modelos para atender algumas necessidades que vêm surgindo no mercado. Hoje, dentro da nossa empresa, essa máquina aqui, RS35G, é a máquina que está vendendo hoje 70% da venda. Um dos 22 modelos responde por 70% da venda. As outras máquinas também vendem para as necessidades daquelas pessoas que têm uma necessidade diferente. Mas a maioria trabalha com milho. Para milho é esse modelo. Então a gente vai orientar isso para vocês no atendimento que eu faço pessoal a todos vocês no WhatsApp. Bom, amigos, a gente está chegando ao fim de um curso. É importante dizer para vocês que eu estarei sempre à sua disposição lá nos comentários. Quem está comentando, a gente responde todo mundo na medida do possível. Se alguém foi esquecido, a gente de vez em quando sempre está revisando, ver se alguém esqueceu de dar alguma resposta. Fez pergunta lá, a gente responde. Vai me chamar no WhatsApp, às vezes eu vou demorar a responder. Gente, eu atendo 100 pessoas por dia no mínimo. Não é fácil atender 100 pessoas num dia. Tem pessoa que a gente conversa 1 hora inteira e tem pessoa que eu converso 20 minutos, mas são 100 pessoas mais ou menos por dia. Então eu peço para vocês entenderem às vezes os atrasos, às vezes a gente não atende telefone para dar, tem 50 pessoas esperando no WhatsApp. Se eu atender o telefone, eu vou estar deixando as pessoas esperarem. Então peço a paciência para vocês. Desejo a vocês um abençoado ano de 2021. Força, minha gente, força, cuidado, se cuide, porque esse vírus não terminou, não pensa que a vacina vai terminar com ele, vai demorar, então é importante que você se cuide. Cuide-se, embora que tenha vacina, até o fim do ano, tome cuidado, que a vacina só vai fazer aquele que está vacinado não apresentar sintoma, mas ele vai estar contaminado e vai contaminar você que não foi vacinado. Então, cuidado um pouquinho com isso. Gente, a gente vai ter alguns cursos, tá? Ao longo do ano, mais depois da metade, porque a gente está ampliando a empresa, não estou tendo tempo de gravar vídeo, mas nas próximas semanas eu vou largar para vocês um vídeo sobre o capiaçu, tá? O capiaçu deixou um pouco de dúvidas dentro do curso e é um assunto que eu vou tratar então no próximo vídeo. Não prometo para a semana que vem, porque está muito difícil no mês de janeiro fazer vídeo, ter tempo para isso, mas vai sair, entendeu?
dentro do possível, tá? Acredito que dentro desse mês com certeza vai sair. Não na próxima semana, mas vai sair nesse mês. Agradeço a todos, muito obrigado e se Deus quiser até o próximo vídeo.